Olá, pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um Longe Talks. Hoje a gente vai falar bastante de memória, né? Não só de memória, mas aqui é muito comum falar disso. Bom, boa noite, meninas, boa noite, Eli, boa noite, Fabiana. Oi, boa noite, Fabi. Posso te chamar de Fabi, né? Claro, e obrigada pelo convite. Meninas, é um prazer estar aqui com vocês. Então, para a gente é um prazer enorme que você aceitou a sua referência, a sua experiência, para que a gente traga esses olhares diversos para o canal, que eu acho que é muito importante. Fabiana Satir, me conta quem é a Fabiana pelo olhar da Fabiana, pela Fabiana. É sempre mais difícil falar da gente, né? A gente fala da profissão, a gente fala do trabalho, a gente fala de memória. Quando tem que falar da gente é mais difícil. Mas a Fabiana é uma mulher de 41 anos, que está na gerontologia há quase 20 e trabalha com memória, com estimulação cognitiva de idosos. E é uma área da qual eu não sabia a existência quando eu entrei em faculdade e tudo mais. Aliás, não existia faculdade de gerontologia, nada disso, né? Quando eu entrei na faculdade. Mas é uma área que, quando eu percebo, né, e os anos que eu reflito que fez muito sentido eu ter caído nela, né? A vida me trouxe para ela, mas ela fez muito sentido na minha vida. Então, é uma área que eu adoro trabalhar e é uma área que me realiza de diversas maneiras e que me faz um ser humano, acho, muito mais preparado para a vida do que antes de trabalhar com isso. Falar de memória, falar de treino, de estimulação, uma coisa cativante. Eu sempre tive um olhar para esse sentido, né, na faculdade. E eu queria que você falasse um pouquinho, Fabi, como é que é isso? Por que a gente tem, o que é importante, né? A gente fala bastante de estimulação cognitiva, é só para idoso? Como é que é isso, né? Muito bom, sua pergunta, Jéssica. Não é só para idoso, na verdade, tudo que a gente faz em prol do nosso cérebro, do nosso desenvolvimento cerebral, é uma estimulação cognitiva. Mas a estimulação cognitiva ela é importante, porque quanto mais a gente estimula o nosso cérebro, mais conexões neuronais a gente faz. Então, a gente amplia o que se chama de reserva cognitiva, que é aquela poupança da memória, né? Aquela poupança cognitiva. Então, assim como financeiramente falando, quanto mais você poupar, mais você vai ter. Então, diante de algum problema, alguma doença, algum acidente, alguma lesão, a chance de você se recuperar é maior se você tiver uma reserva maior. A reserva ela é usada principalmente nesses momentos, quando alguma coisa sai do comum. Isso pode acontecer em qualquer etapa da vida, né? É claro que conforme a gente envelhece, algumas alterações vão acontecendo, né, no corpo, na estética, no cabelo e também no cérebro. Então, algumas alterações vêm junto com o envelhecimento e aí essa reserva, ela também é importante nesse momento. Então, quanto maior essa reserva, menos eu vou sentir essas alterações, ou mais tarde eu vou sentir essas alterações. Algumas pessoas falam, então vale a pena, eu só vou adiar. Eu falo, sim, vale, é muito melhor você perder quando tiver 90 do que quando tiver 60, 70, né? Você ganhou aí alguns anos de vida. E a gente já tem comprovado de que a reserva cognitiva ela é importante para adiar ou mesmo para prevenir qualquer quadro de demência, de doença de Alzheimer ou doenças similares. O que é um dos maiores medos dos idosos, né? Então, as pesquisas nos mostram que os idosos têm alguns grandes medos. Os principais são dar trabalho para os filhos, ficar dependente, se tornar uma pessoa dependente e ficar esquecido. Sempre falo que quanto mais cedo a gente pensar nessa reserva, melhor, né? Então, também como o dinheiro, quanto antes você começar a poupar, mais você vai ter lá na frente. Nunca é tarde para começar, mas é claro que quanto mais cedo, melhor mais eficaz é. E eu acho que muita gente confunde, né? A gente tende a generalizar falando que está com problema de memória, né? Então, sei lá, esqueceu uma chave, esquece o nome de alguém,
fala, ai, tô com problema de memória, né? E não é bem assim, né? A gente sabe que a gente tem problemas, questões relacionadas à parte cognitiva, então é um pouco mais amplo que só a memória. E aí a gente tem, né, a parte atencional, a gente tem a parte de memória, a parte de percepções, de funções executivas, que são aquelas que a gente usa para se organizar, para regular nossas emoções. Ela é uma questão mais complexa, né, da parte da cognição que a gente fala. E tem a linguagem, né? A gente separa assim de maneira didática, eu acho que para facilitar um pouco esse entendimento e quais as áreas do cérebro que estão relacionadas, mas não é tão simples, é uma coisa extremamente complexa e super conectada, né? E a gente tem, isso que você traz é importante em alguns aspectos. Primeiro, que principalmente quando você fica mais velho, e aí a gente ainda tem um estereótipo de que idoso é esquecido e que esquecer é normal no envelhecimento, e alguns têm assim, eu vou consultar um médico, ele vai falar que eu tô com Alzheimer, eu nem vou, né? É super comum a gente ouvir essas coisas. Então é importante a gente compreender que quanto mais tarde a gente descobrir o que está causando essa alteração no funcionamento cognitivo, mais cedo a gente, né? Quanto mais cedo a gente descobrir, mais cedo a gente consegue tratar. Muitas vezes o idoso adia uma ida ao médico ou procurar uma ajuda, e aquilo que está causando é uma carência vitamínica, é uma diabetes descompensada, é algum problema de tireoide, enfim, são problemas, né, metabólicos, é uma depressão, um quadro depressivo, e aí ele deixou de tratar por conta de um receio de ter um diagnóstico de uma doença progressiva. O risco dele vir a desenvolver uma síndrome demencial passa a ser muito maior quando ele não trata as doenças crônicas. Então a gente joga tudo na coitada da memória, e aí ela mesma, quando a gente vai fazer os testes de rastreio, ou mesmo uma avaliação neuropsicológica, a gente muitas vezes vê que é a que menor está com comprometimento muito maior está na atenção, ou em alguma modalidade sensorial, não está enxergando direito. Alguns têm catarata e ficam com receio de operar. Eu falo, você está fechando a porta, né? As informações chegam para a gente pelos sentidos. Os sentidos são a nossa porta de entrada das informações, os 5 sentidos. Quem enxerga e ouve se apoia principalmente nesses 2. Exatamente. Mas se você não está enxergando direito, a porta está meio fechadinha ou totalmente fechada. E aí, como é que a informação passa? A informação não passa. Então, é importante a gente saber que essas coisas têm que ser tratadas. É claro que tem doenças, principalmente oftalmológicas, que não tem, são progressivas, não tem uma cura. Por isso que a estimulação vem também de forma importante, para ir compensando as perdas que podem vir, para reabilitar a pessoa, acostumar nessa nova etapa, com uma visão comprometida, que ela não deixe de fazer tantas atividades, né? Para que ela não se mantenha inativa em função dessa perda, e ela se reequilibre diante disso tudo, evitando aí vir um declínio cognitivo. Fala assim, é muito comum ainda ouvir, né? Tá gaga, é velho, é a idade. Esclerosou, né? Tá esclerosado. Esclerosou, é louco, tem, né? Entram algumas palavras como essas para denominar, né, a pessoa que está esquecida, ou que está fazendo algumas trocas, e passa a ser prejudicial, né, Fabi, quando interfere no dia a dia. Então... Isso que eu ia falar, Jéssica, que é super importante a gente fazer essa diferenciação. Na verdade, a gente fala, esquecer não é normal. A gente mais esquece do que lembra, isso é o normal da vida. Esquecer, a gente esquece a maior parte das informações que a gente recebe, né? Quem está ouvindo agora a nossa conversa, a gente vai falar por 20 minutos, a hora que for contar para alguém o que ouviu, vai contar em no máximo 5 tudo que ouviu da gente, porque não vai falar exatamente tudo, ele vai pegar o macro. Isso é o normal. Então, o esquecer que não é normal é aquele que está afetando o dia a dia da pessoa, é coisas que ela era capaz de fazer e agora não está mais capaz. Então, é quando afeta a funcionalidade e altera o padrão dessa pessoa. Agora, aquela pessoa que sempre foi organizada,
sempre sabia que dia era, sempre estava atualizado das notícias, cozinhava maravilhosamente bem, lembrava o nome de todos os parentes, de repente começa a esquecer, né? Atrasa a conta e nunca foi disso, é aí que a gente tem que ficar atento, né? Então, é esse esquecer que a gente diz que não é normal, não é mesmo? Eu percebo hoje, como eu conheço mais, por aquilo que você falou, inclusive, Fabi, que meu problema não é o esquecimento pela idade. Meu problema é que eu tenho muitas atividades e que eu não as estou organizando. Porque eu estou fazendo muitas coisas pelas quais eu gosto e que, de alguma maneira, durante a vida não foi possível assim, né? Você sabe, tem filhos, muitas vezes a gente pausa algumas das nossas vontades. E agora eu estou numa fase que eu posso fazer isso. Eu adoro estudar, e eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. E aí eu esqueço. E aí eu começo a ligar o esquecimento à idade. E não a essa organização. E eu achei muito interessante que vocês duas falaram sobre essa parte que é que tem muito a ver com a organização. Então, eu estou nesse ponto aí. Era para falar, porque pode ter muita gente que está nesse mesmo ponto. Time, né? E isso, às vezes, como você tem um padrão e foi criado para que, depois de uma certa idade, você realmente esqueça, né? Então, às vezes, a gente coloca isso. É muito legal isso, viu? A gente hoje tem muita informação. Então, é natural que a gente também esqueça e se atropele nesse sentido, justamente porque o cérebro, coitado, não dá conta também, né? Eu falo que a estimulação é importante, mas a superestimulação é prejudicial, mais que o ócio. Boa parte dos clientes que eu tenho que não tem um diagnóstico de uma síndrome demencial, né? Pegando aquelas pessoas que estão com uma queixa de alteração em memória, em cognição. Boa parte é falta de organização, não é nem memória, nem atenção, é desorganização. E outra parte é atenção. Então, numa escala do que mais aparece, desorganização, atenção, e aí eu acho que em terceiro, talvez até mais abaixo, viria a memória, né? Eu acho que a memória, ela aparece mais expressivamente quando a gente já tem algum tipo de demência instalada, e dependendo do tipo de demência, não é a memória também que vai ser a primeira afetada. Então, depende muito, né? Acho que a linguagem é uma coisa que a gente vê mais expressivamente, anterior à memória e em alguns, inclusive, em doença de Alzheimer, né? A gente já percebe nuances de alteração de linguagem, mas tem alteração de linguagem, vou ter Alzheimer também não, né, gente? Mas, assim, isso é uma coisa que a gente consegue perceber, mas só depois que tem um quadro instalado, às vezes que a memória ela realmente começa a dar falhas importantes, né? Em maioria, estando a pessoa, né, com um check-up em dia, a parte clínica toda controlada, as doenças crônicas controladas, a maior parte está em desorganização e falha em atenção, né? A gente escuta muito assim, eu nunca acho a minha bolsa, eu nunca acho a chave do carro. Tá, onde você costuma guardar? Eu chego e onde eu chegar eu ponho. É claro que você não acha, cada dia tá num lugar. Então, isso é bem importante a gente trazer, porque e aí vem a questão do etarismo mesmo, do preconceito que a gente tem, do medo que a gente tem. Então, se eu com 41 anos esquecer alguma coisa, as pessoas vão falar, você tá cansada, né? Ainda vão falar, daqui a pouco não mais, né? Mas você tá cansada? Você dormiu bem essa noite, né? As pessoas se preocupam em saber se teve alguma razão para eu esquecer. Se a pessoa é 60 a mais e ela esquece, ninguém se preocupa em saber se naquele dia ela dormiu bem, se ela tá sentindo alguma dor, né? A pessoa já fala, ai, tá vendo? Tá ficando velho, tá esquecendo tudo. Então, vem carregado uma cobrança muito maior, né? Eu tô aqui, ficaria aqui, acho que para mim está sendo como se eu estivesse absorvendo. Eu estou no sentido da espectadora mesmo, da pessoa que absorve, porque eu vivo isso, né? E uma coisa que você falou que para mim faz totalmente sentido é assim, cada envelhecimento é único. Então, a gente precisa entender e nos entender
quando principalmente falamos de propósito, que é uma coisa que eu falo demais, né? Uma coisa pela qual eu trabalho, e entender também, desmistificar essa história, não estou fazendo nada. Né? O não estou fazendo nada, aí quando você começa lá, mas espera aí, você não fez a opção de cuidar do seu neto? Isso é um trabalho. Você não fez a opção de ajudar alguém, um trabalho voluntário, de ir lá e toda semana distribuir alguma coisa ou ir. Isso é trabalho. Existem várias técnicas, né, estratégias, que a gente fala de estratégias mnemônicas, né, para a gente aprender a memorizar várias coisas. Então, eu quero memorizar número, que é mais difícil que, geralmente, palavras, por exemplo, né? Então, vamos transformar esses números em palavras. Como? Então eu tenho o número 2, eu vou pegar a letra O e a letra S e formo os. Então, eu sei que os representa o número 2. Então, assim, existem muitas técnicas, mas antes das técnicas, né, de sobrecarregar, acho que ainda um pouco mais, você respira, pausa, pensa, cuida de você e se organiza. Ainda assim, está percebendo falhas que não são comuns do seu dia a dia? Procura ajuda. Melhor você fazer uma reposição com vitamina, melhor você saber que não tem nada grave e também, se souber que tem algo grave, que saiba antes do que ficar adiando, porque quando a gente tem comprometimento no cérebro, geralmente são comprometimentos que tendem a não ser reversíveis, né? Então, a gente tem muitos comprometimentos que acabam matando e afetando muitos neurônios, isso vai afetar várias regiões do nosso cérebro, então ele é muito sensível, né? Apesar dele ser muito robusto e muito completo e muito complexo, ele também é muito sensível e é nosso guia, né? Acho que o cérebro é um dos maiores nortes que a gente tem e uma das maiores bênçãos, né, que a gente tem. Então, a gente tem que cuidar muito bem dele, porque é com ele que a gente consegue viver, né? Eu acho que a Jéssica falou tudo, assim, é importante a gente parar, respirar e tentar se perceber, né? Acho que essa atenção tem que vir para nós mesmos primeiro, para tentar identificar se estava ansioso, se não estava fazendo várias coisas ao mesmo tempo, se realmente não está desorganizado, interna e externamente, né? Até para que isso ele possa levar como uma informação para uma possível consulta. Olha, eu faço tudo, eu sou organizado, mas ainda assim eu não estou conseguindo, né? Acompanhar, tem uma alteração aqui. Então é importante, eu acho que quanto mais informação a gente tiver, melhor, né? A gente tem que aprender a cuidar mais da gente mesmo, a gente sabe muito pouco. Eu falo, quando a gente tem uma planta, a gente vai ler sobre a planta para saber como tratar, quantas vezes rega, se põe no sol, se não põe. Mas da gente mesmo, a gente quase não vai se informar, né? E não é assim, né? A gente precisa ter informação de como cuidar da nossa saúde mental, física, espiritual, enfim, em todos os aspectos. E se está com dificuldade de identificou que é falta de organização, não consegue se organizar, procura ajuda. Né? Tem quem vai te ajudar. Sempre tem. Isso aí, Jéssica.